Muito bom dia. Gostaria de agradecer o convite que me foi feito e saudar o Jornal de Negócios pela 8ª edição desta iniciativa que visa debater a banca do futuro. Gostaria de estar presencialmente convosco, mas hoje celebra-se o Dia do Banco de Portugal, momento em que aproveitamos para reunir com todos os nossos colaboradores. O mundo está a mudar à nossa volta, sentimos-lo nas nossas vidas, nos nossos trabalhos e, claro, no setor financeiro. Profundas transformações sociais, tecnológicas e geopolíticas estão a criar horizontes de oportunidades, mas também trazem com eles enormes desafios. A banca é hoje um dos setores mais inovadores da nossa economia. A revolução digital, que a banca também abraçou, tornou-a mais ágil e reorganizou a sua relação com os clientes e com o próprio sistema financeiro. O aparecimento de fintechs, de plataformas digitais e big techs, diversificou a oferta e aumentou a concorrência. A banca tradicional teve de se reinventar para responder a um perfil de cliente em mudança, com várias exigências ao nível de flexibilidade, personalização e até imediatismo. Neste ambiente, os bancos centrais enfrentam uma dupla responsabilidade. Por um lado, preservar a estabilidade e a confiança que sustentam os sistemas financeiros. Por outro, promover a inovação responsável, garantindo que o progresso tecnológico serve ao bem comum e não comprometa a inclusão, a segurança, a confiança e a transparência. A área dos pagamentos é um bom exemplo de inovação do setor e da capacidade de atuação do Banco Central. Num contexto de crescente concorrência e rápido progresso tecnológico e regulamentar, é fundamental que existam sistemas de pagamento e de instrumentos de pagamento seguros e acessíveis. O Banco de Portugal deu o seu contributo. Perante o crescimento de mais rápidas e eficientes transferências imediatas, disponibilizou aos bancos o SPIN, que permite aos clientes realizar estas operações em múltiplos canais, introduzindo apenas o número de telemóvel ou o número de identificação fiscal do beneficiário. Esta interação deve continuar. Temos de investir e incentivar a utilização de soluções de pagamento modernas e abertas, com alcance pan-europeu, que aumentem a competitividade e assegurem a nossa soberania. Soluções que já existem, mas que talvez não tenham adoção generalizada, como sejam as transferências imediatas. E soluções que poderão obviamente existir no futuro, como o euro digital. O ecossistema financeiro está a ser redesenhado por forças que transcendem o setor e que ajudarão a moldar a banca do futuro. Compreender estas dinâmicas é absolutamente essencial para responder de forma eficaz. Permitam-me destacar algumas. Em primeiro lugar, a inteligência artificial. É hoje impossível projetar o futuro sem mencionar a inteligência artificial. Os saltos em frente desta tecnologia chegam-nos em ritmo acelerado, beneficiando de uma concentração inédita de recursos e de investimento. Mesmo não arriscando prever a concretização do seu enorme potencial, a inteligência artificial já está a mudar a forma como as nossas empresas se organizam. No setor financeiro, ela permite aprofundar modelos de risco, o atendimento e o aconselhamento aos clientes, a recomendação de produtos e serviços e até mecanismos de detecção de fraude. Os sistemas estão mais eficientes e com maior capacidade de resposta. Precisamos, assim, de modelos de governação seguros, transparentes e eficazes. Por exemplo, a fraude digital é hoje muito mais sofisticada, tirando partido da crescente exposição do digital dos consumidores, que muitas vezes não vem acompanhada do necessário nível de literacia digital para lidar com diferentes esquemas de engenharia social. É essencial que esta transformação se associe a uma regulação ágil e adaptável que promova a inovação, ao mesmo tempo que garanta o respeito pelos direitos fundamentais dos clientes. Vivemos também na era da conectividade. Em pouco tempo, passámos de idas regulares aos balcões para consultas diárias nas nossas apps de home banking. Podemos movimentar as nossas contas no conforto do sofá ou constituir um depósito enquanto vamos de metro para o trabalho. Por outras palavras, nunca fomos tantas vezes ao banco. Entre a mudança de comportamento dos consumidores e a possibilidade de empresas não financeiras oferecerem serviços bancários através da infraestrutura da banca tradicional, o futuro talvez seja mais fragmentado. Grande parte das interações financeiras dos clientes poderá ocorrer em ambientes não bancários. Para muitas pessoas, obter um crédito
ou fazer um investimento, deixará de passar pelo contacto com o banco. Porém, o papel dos bancos centrais não mudou, visando assegurar a estabilidade e promover o bom funcionamento do sistema financeiro, mesmo quando os serviços se tornam menos visíveis aos olhos do utilizador. Gostaria também de dar uma palavra sobre as moedas digitais e criptoativos. A crescente digitalização dos meios de pagamento e a proliferação de criptoativos privados também colocam novos desafios à soberania monetária, à eficácia da atuação dos bancos centrais e à estabilidade financeira global. Estes ativos, muitas vezes fora do perímetro regulado, conquistaram segmentos da população e de mercado e levantam questões sobre a segurança, volatilidade, proteção do consumidor e risco sistémico. O Regulamento Europeu para o Mercado de Criptoativos, conhecido como MiCA, estabelece pela primeira vez um quadro harmonizado com vista a aumentar a proteção dos consumidores. O Banco de Portugal partilha com a CMVM a supervisão deste setor. No que respeita às moedas digitais, bancos centrais em várias jurisdições têm estudado a viabilidade da sua emissão pelas autoridades monetárias. Na zona euro, temos avançado com rigor e prudência, mas também com determinação. Na reunião do Conselho do BCE de 30 de outubro, decidimos prosseguir para a próxima fase do euro digital. Este projeto tem como objetivo, primeiro, reforçar a confiança no sistema monetário e a eficácia da sua política num crescente contexto de digitalização. Segundo, assegurar o acesso universal a meios de pagamento seguros. E terceiro, mitigar riscos de fragmentação que poderiam surgir da adoção massiva de criptoativos privados ou de moedas emitidas por entidades não soberanas. O papel central dos bancos no sistema financeiro não irá mudar. O euro digital terá salvaguardas que assegurem que a atividade bancária não seja prejudicada e as análises técnicas do BCE indicam que a robustez do setor permanecerá intacta. O projeto será um motor de inovação e os bancos poderão aproveitá-lo para expandir os seus serviços. Igualmente, no momento de grandes tensões geopolíticas crescentes, fragmentação tecnológica e reconfiguração de ligações comerciais mundiais, garantir a nossa soberania e a resiliência dos pagamentos na zona euro terá de ser uma prioridade. Os bancos centrais continuam a ser a âncora do sistema e é com essa garantia de confiança que ele poderá prosperar. Estas tendências trazem com ela o potencial de uma banca mais ágil, mais integrada e mais útil para quem a procura. Mas também suscitam vulnerabilidades e riscos sistémicos que não podemos ignorar. A nossa responsabilidade, enquanto agentes do sistema financeiro, é antecipar, prevenir, mitigar e, quando necessário, corrigir. Identifico como principais desafios e riscos para os próximos anos: primeiro, a fraude digital e o reforço da cibersegurança. Segundo, a desintermediação e a fragmentação. Terceiro, a privacidade e as questões éticas associadas ao tratamento e acesso de dados. Não há dúvidas que é imperioso atuar no combate à fraude digital. A crescente digitalização dos pagamentos vem acompanhada de maior sofisticação das técnicas de engenharia social, tirando partido até da inteligência artificial. Um exemplo disso é a ascensão dos chamados deepfakes, que colocam imagens falsas de autoridades e celebridades a recomendar investimento. Neste contexto, só uma ação efetiva e concertada das diferentes entidades e autoridades pode contribuir para reforçar a segurança dos sistemas e meios de pagamento. São as nossas fragilidades pessoais que estão a ser exploradas, que por isso é imprescindível esclarecer e alertar os consumidores para os cuidados a ter na realização de pagamentos. Por outro lado, são necessários mecanismos que tornem o ato de pagar mais seguro. É o caso da disponibilização pelo Banco de Portugal das soluções de verificação do beneficiário que permitem aos utilizadores confirmarem o legítimo beneficiário dos fundos antes de utilizar e autorizar o pagamento. O combate à fraude será, sem dúvida, uma das grandes prioridades do Banco de Portugal nos próximos anos. A digitalização expõe o sistema financeiro a ameaças de natureza sistémica cada vez mais sofisticadas e difíceis de detectar. A cibersegurança deixou de ser um detalhe técnico, é hoje um verdadeiro pilar de confiança institucional e de estabilidade financeira.
A inteligência artificial tem duas faces. Por um lado, fortalece as defesas contra as ameaças, permitindo a detecção precoce de padrões anómalos e a resposta automatizada a incidentes, mas, por outro lado, serve também como arma ao dispor de atores maliciosos para ataques avançados aos sistemas, aos dados, às organizações, às pessoas. Assim, para além das mudanças regulatórias ao nível nacional e europeu, a resiliência operacional é fundamental. Exige investimento contínuo e capacidade de resposta coordenada entre instituições, reguladores e operadores tecnológicos. A segurança é um pilar reputacional. A mais pequena falha pode comprometer em segundos décadas de confiança acumulada. Por isso, a capacidade de analisar enormes quantidades de dados permite adaptar produtos e experiências bancárias às necessidades específicas de cada cliente, um instrumento poderoso de inclusão ao tornar os serviços mais úteis e ajustados à realidade de cada um. No entanto, estes avanços não podem deixar para trás os mais vulneráveis, os idosos, as populações rurais, pessoas com baixa literacia digital ou sem acesso a dispositivos tecnológicos. A banca do futuro deve continuar a reger-se por princípios de acessibilidade universal e garantir que a inovação reduz desigualdades, não as aprofunda. A literacia financeira e a inovação inclusiva são prioridades para o Banco de Portugal. Temos várias iniciativas em curso, quer individualmente, quer em cooperação com outras instituições, destacando-se aqui naturalmente a CMVM e a ASF. A entrada de novos atores no espaço financeiro, como já referi, as fintechs, as big techs, as plataformas digitais e modelos descentralizados, permite que os serviços sejam prestados fora do perímetro tradicional da banca. A inovação e a concorrência saem beneficiadas neste novo ambiente, mas há também riscos e desafios a considerar. A fragmentação da cadeia de valor bancária pode enfraquecer os mecanismos tradicionais de transmissão de política monetária, dificultar a supervisão prudencial e comprometer a segurança do consumidor. De forma paradoxal, essa fragmentação coexiste com uma concentração de infraestruturas tecnológicas. O setor financeiro depende cada vez mais de um número limitado de prestadores de serviços e de cloud computing e de plataformas de inteligência artificial. Esta dependência cria pontos de vulnerabilidade sistémica e uma só falha pode paralisar várias instituições financeiras. Um risco que regulamentos recentes procuram mitigar. A desintermediação traz também desafios à relação com o cliente. Sem contacto direto, perde-se parte da capacidade de compreender o seu perfil, gerir o risco e aprofundar a confiança institucional. Como referi, a personalização de serviços bancários depende da recolha e análise intensiva de dados. Esta prática levanta também questões éticas e de privacidade e, por isso, é importante apostar na transparência e na responsabilidade institucional. A ausência de supervisão adequada pode levar à exclusão financeira e a decisões opacas que comprometem a relação entre cliente e instituição. Por último, é importante referir que esta não é só uma lista exaustiva dos riscos para a banca do futuro. Poderíamos, obviamente, falar ainda da escassez de talento e da necessidade de desenvolver novas competências, ou, claro, também dos riscos climáticos e ambientais que representam uma ameaça não só para um setor, mas também para o planeta. Senhoras e senhores, Portugal tem hoje, sem dúvida, uma banca sólida. Nem sempre foi assim. Num dia em que falamos de novidades estimulantes e tecnologias disruptivas, é importante lembrar que nenhum edifício, por mais inovador que seja, se constrói sem alicerces robustos e sem uma regulação competente. Nos últimos 15 anos, reforçámos de forma substancial a arquitetura institucional da regulação do sistema bancário. Mas temos de nos manter atentos. A história ensina-nos que é nos momentos de otimismo e prosperidade que se acumulam riscos, impulsionados por vezes por uma atitude permissiva. A complacência deve ser combatida diariamente pelos bancos e pelos reguladores, seja com ferramentas já com décadas ou por instrumentos ainda por desenvolver. Os últimos anos provaram que os choques surgem de forma bastante violenta. Enfrentamos uma crise financeira, a crise das dívidas soberanas, a pandemia e um surto inflacionista. Sabemos que os riscos do passado não são necessariamente os riscos que enfrentaremos no futuro
e é fundamental fortalecer as nossas defesas contra estes riscos e ameaças desconhecidas. Os avanços tecnológicos abriram avenidas de progresso na atividade da banca, mas também criaram um mercado mais exigente. Para conservarem e conquistarem clientes, os bancos terão sempre de provar a sua utilidade e de ser merecedores da confiança da sociedade. O futuro constrói-se ainda com tecnologia, mas sobretudo com confiança, com resiliência, conhecimento e propósito. Cabe-nos, enquanto agentes do sistema financeiro, garantir que a inovação serve à estabilidade, que a eficiência respeita a transparência e que a transformação digital não afasta, mas aproxima. O Banco de Portugal está consciente da sua responsabilidade e está preparado para exercer a sua missão com rigor, com prudência e com visão estratégica. Liderar o futuro da banca é mais do que acompanhar a mudança, é dar-lhe direção e sentido. Gostaria de novamente agradecer e lamentar por não estar fisicamente presente. Mas desejo a todos a continuação de uma ótima sessão e de um debate esclarecedor.